Paz do Senhor Jesus! E hoje nós viemos aqui para falar de uma mulher que marcou o seu tempo, uma mulher cheia da presença do Senhor, uma mulher que não somente abriu seu coração para a presença do Senhor, mas também abriu seu coração para dar crescimento ao reino do Senhor. E nós vamos falar hoje de quem? De quem? Nós vamos falar de Lídia. Você já conhecia essa mulher? Conhece a história dela? Não conhece? Não ouviu falar? Então coloca aqui nos comentários, porque hoje nós vamos falar sobre esta mulher que marcou no seu tempo, uma mulher cheia de Deus. A Lídia, em si, dentro da palavra, nós não temos muitos dados referente a ela, né? São poucas informações sobre ela, mas as poucas informações que nós já temos, nós temos a certeza e a convicção que era uma grande mulher. Nós vemos uma referência sobre ela em Atos capítulo 16, do versículo 11 em diante. Nós vemos ali a conversão de Lídia. Nós vemos que Lídia ela era natural da cidade de Tiatira, mas agora ela morava na cidade de Filipos, era uma colônia. E nós vemos agora que apóstolo Paulo e Silas, eles estão em uma viagem missionária. E uma certa vez, eles levantam em um sábado e eles vão para a beira do rio, como de costume, para orar e para falar das grandezas do Senhor. E quando eles chegam à beira deste rio para falar, para orarem como era o costume deles, a Bíblia nos fala que junto com essas mulheres, tinha várias mulheres, dentro ela estava Lídia. E eu também imagino que não tinha só mulheres, eu imagino que tinha homens, crianças e outras pessoas ali à beira do rio. Em algumas traduções bíblicas diz à beira da praia, mas eles estavam ali nesse ambiente, sentado, orando, falando do Senhor, falando de Jesus, falando das grandezas, falando de salvação, falando de batismo, falando do Espírito Santo. Eu creio que eles estavam todas nessa conversa. E a Bíblia nos fala que Lídia, única mulher mencionada neste momento, que a Bíblia nos diz que o Senhor abriu seu coração para que ela compreendesse e entendesse toda a palavra do Senhor. Lídia, ela era uma mulher comerciante. A Bíblia nos fala que era vendedora de púrpura. Ela vendia tecidos tingidos de púrpura. Era um artigo de luxo, era um artigo muito caro na época. E ela morava na cidade de Filipos, que é uma colônia. Então era uma mulher muito bem sucedida economicamente, né? E agora ela está neste ambiente, e agora o Senhor abre o seu coração, e ela entende e compreende tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando de Jesus, e ela toma uma decisão. Ela e a sua casa são batizados nas águas. E ao tomar essa decisão, a Bíblia nos fala que agora ela convida para que os missionários fiquem em sua casa. Lídia é a primeira mulher que o apóstolo Paulo agora ganha para Jesus na Europa. Nós vemos que ela não só abriu seu coração para o Senhor, mas ela abriu o coração para o crescimento do reino, tornando-se a sua casa um lugar de acolher pessoas, tornando a sua casa como palco de milagres. Que eu quero falar para você nesse dia através da vida de Lídia. Temos várias características dela que poderíamos falar, mas eu quero falar sobre uma, que ela abriu seu coração não só para o Senhor, mas para o crescimento do reino. Às vezes nós abrimos o coração para o Senhor, mas às vezes nós somos egoístas e não abrimos o nosso coração para o crescimento do reino. Lídia era uma mulher muito bem de vida. Certamente a sua casa era ampla, eu imagino que financeiramente ela não precisava de nada. Ela não veio para a presença do Senhor porque ela queria algo, mas ela veio e ela conheceu verdadeiramente quem era Jesus. Ela confessa Jesus, ela desce as águas, não só ela, mas a sua casa. E agora ela quer que o reino, ela quer que outras pessoas também conheçam esse Jesus. Que nós possamos abrir o nosso coração para o crescimento do reino. O mesmo Deus que mudou a nossa história, o mesmo Deus que um dia nos alcançou, que nós possamos também abrir o nosso coração para que outras pessoas também recebam a Cristo, que outras pessoas também tenham acesso a esse Jesus que um dia mudou a minha e a tua história. E às vezes nós somos egoístas, por quê? Porque só queremos para nós, não queremos dividir, não queremos falar de Jesus para outras pessoas, nós queremos só nós ficar com a bênção.
E não é isso. O verdadeiro evangelho que nós conhecemos é um evangelho genuíno, transformador, libertador, mas é um evangelho que precisa ser propagado, precisa ser anunciado. E através das nossas vidas é que o reino do Senhor vai crescer. Então compartilhe com quem mora na tua rua, compartilhe com os teus familiares, compartilhe lá no teu trabalho, com quem trabalha contigo, no teu momento de lazer, no teu momento de caminhada, aonde você está, que você compartilhe da tua fé também, que você compartilhe das grandezas que Jesus tem feito na tua vida, porque eu tenho por certo que grandes são os milagres que o Senhor tem feito na tua história, grandes coisas o Senhor tem realizado. Eu tenho por certo que as orações que você tem apresentado diante do Senhor, o Senhor tem respondido, o Senhor tem entregado bênçãos, vitória para a tua vida. E por que não compartilhar com outras pessoas? Por que não falar, olha, Jesus fez isso na minha vida, olha, Jesus fez isso na minha casa, Jesus abriu uma porta de emprego, Jesus mudou a minha história, Jesus me curou de um câncer, Jesus me curou da AIDS, Jesus me curou da prostituição, Jesus me curou disso, me libertou, me transformou. Por que não anunciar o que o Senhor tem feito na tua vida? Que nós possamos abrir o nosso coração, não só para a presença, mas para o crescimento do reino, que possamos ser discípulos de Jesus aonde nós estamos, que possamos falar das grandezas que Ele tem feito na nossa vida, que não venhamos ter medo de anunciar e de falar quem é Jesus, mas que com verdades, com coragem, com temor, nós possamos falar desse Jesus que um dia mudou a tua história, que um dia te tirou lá do lamaçal do pecado, aonde ninguém dava nada, ninguém apostava em você, mas Jesus apostou, Jesus foi lá, te tirou de lá, deu um banho de misericórdia e te colocou às vezes em grandes lugares aonde você está. Tudo é para que o nome dele seja glorificado. Nunca esqueça que você está onde você está por mérito, não. É por bondade e misericórdia do Senhor que Ele tem nos levantado. Não é para nós sermos levantados e tomarmos posse do lugar em que estamos para nos engrandecer, mas que o nome dele seja engrandecido aonde nós estivermos. Seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja no ambiente familiar, seja em reuniões de família, seja onde você estiver, que você possa falar das grandezas que Jesus já fez na tua vida, que Jesus já fez na tua história, e o nome do Senhor seja glorificado. E aí, já conheci a Lídia, conheci um pouquinho dela, então eu espero que esta palavra entre dentro do teu coração e cause o efeito que nós sabemos que a palavra tem este poder. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, e aí deixamos aí esta palavra para o teu coração.